Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar aos céus. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A nossa vida cristã é sempre um processo de busca, porque nós nunca podemos dizer que nós já chegamos ao resultado final do nosso cristianismo. O cristianismo é uma proposta tão inteligente do ponto de vista antropológico. Quando você pega a proposta de Jesus, ainda que você não queira analisar isso a partir da religião, se você olhar apenas como um ser humano propondo a outros seres humanos um jeito de viver. Até os ateus se rendem à proposta de Jesus. Por quê? Não há nada, absolutamente nada na sua proposta que possa ser nocivo ao ser humano. Ele não propõe nada que seja ruim. Pode ser que a gente até invente coisas ruins em nome dele. Pode ser que os nossos discursos religiosos, muitas vezes, estejam tão viciados pelos nossos vícios humanos, porque esse é um risco,
Por isso nós precisamos da ação do Espírito em nós, por isso nós precisamos da vida em comunidade, por isso nós precisamos de partilhar constantemente, com muita honestidade, as nossas teologias, para que elas não sejam opressoras. Porque em nome de Deus nós podemos muitas vezes construir um discurso teológico opressor para defender interesses nossos, interesses de alguns. É sempre um risco. Mas se você tem a palavra de Jesus, sem as interpretações maliciosas e maldosas, se você só tem a palavra dele, o ensinamento dele, você tem um código de conduta absolutamente favorável à realização humana. É interessante a gente entender isso como a pureza do Evangelho. É isso mesmo, é a pureza, aquilo que é de mais puro existe no Evangelho. São as palavras, os ensinamentos, os gestos de Jesus, que a igreja persegue o tempo todo. A igreja continua a aprendiz deste Cristo que é seu fundador, que é seu fundamento. A igreja que peregrina, essa que somos nós, marcados pelo pecado, pela miséria, nós, os teólogos, os padres, os bispos, né? Os leigos também, até o Papa. O Papa precisa deste Espírito o tempo todo agindo na sua vida, na sua consciência, para que ele seja cada vez mais transparência deste Deus para a sociedade. E o Papa Francisco tem essa simplicidade, essa humildade de reconhecer-se assim. Foi assim que ele começou o seu pontificado, pedindo oração ao povo, recorda-se? A Praça de São Pedro, repleta de pessoas, felizes por terem ali um novo Papa. O Papa, com toda simplicidade, ele pede ao povo que ore por ele. Por quê? Porque ele tem essa consciência teológica, de que apesar de sermos nós, de vivermos essa graça, de sermos os portadores da revelação divina, nós ainda temos os nossos pecados. E nós precisamos lidar com estes pecados para que cada vez mais, na lida com este nosso pecado e numa possível superação deles, Deus seja cada vez mais transparente em nós. Cada vez que a gente retira um pecado da nossa vida, sabe que a gente consegue vencer um vício, por exemplo? Deus fica mais presente em nós. Porque a gente não coloca tantos obstáculos para Ele aparecer através de nós. Nós que temos um ministério público, né? Eu que estou sempre lidando com a vida pública por ser padre, por fazer o que eu faço, nós que estamos aqui na televisão, nós que estamos pelos palcos do Brasil, levando a palavra de Deus através da comunicação, da música, da literatura. Nós precisamos lidar o tempo todo com os nossos excessos, porque esses excessos podem ofuscar a presença de Deus. Nós vamos lidar constantemente com a vaidade. A fama traz tanta vaidade a uma pessoa. Nessa onda, né, de padres famosos, eu sempre escutava muito nos bastidores onde eu cresci como padre, que foi no Sagrado Coração de Jesus, onde nós tínhamos muitos padres famosos lá dentro. Padre Zezinho, Padre Léo, Padre Joãozinho, Padre Marcial Massaneiro. A gente sempre escutava isso, do risco que a vaidade por ser famoso, por se achar muito importante, do risco que isso pode colocar para que Deus possa ficar cada vez mais escondido em nós, o que é um perigo. Eu, como evangelizador, a minha primeira função é transparecer Deus para o mundo, onde quer que eu esteja, com o meu jeito de ser, né? Com as minhas peculiaridades, com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas características. Quanto mais eu conseguir vencer os meus limites, esses obstáculos naturais do meu temperamento, do meu jeito de ser, muito mais Deus será transparente em mim e através de mim. E você em casa, você tem a mesma responsabilidade que eu, em funções diferentes, claro. Eu tenho responsabilidades diferentes de você. Tenho responsabilidades diferentes das suas. Mas como cristãos, ninguém pode fugir dessa responsabilidade. De ter uma vida, de viver, de fazer escolhas que facilitem essa transparência de Deus em nós. Como foi
nos escritos dos Atos dos Apóstolos, quando as pessoas passavam e viam as comunidades dos primeiros cristãos, o que eles diziam? Nossa, vede como eles se amam, como eles se cuidam, como eles se respeitam. Vejam como a vida daquele povo é uma propaganda positiva de que Deus faz bem a gente. Mas para isso, nós temos que matar leões diariamente. Dentro de nós, eu dentro de mim, você dentro de você. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos frágeis e, como eu dizia no início, nós nunca estamos com o nosso processo finalizado. O cristianismo é tão rico, a proposta de Jesus é tão rica, que nós nunca vamos poder dizer, já esgotei tudo o que Ele quer de mim. Nunca poderemos dizer, já esgotei todas as minhas possibilidades como cristãos, eu agora posso descansar. Não. É por isso que a coroa que nós recebemos, essa condecoração, porque essa linguagem, São Paulo está retirando do contexto grego, né? Onde os heróis eram condecorados com coroas, né? Se o meu combate eu não combater, o bom combate, minha coroa não conquistarei. Qual é a coroa a que nós estamos nos referindo? Qual é a coroa a que São Paulo se refere? Aquele louro da vitória, tão comuns nas Olimpíadas gregas, né? Hoje modificado pela medalha, modificado pelo troféu. Naquele momento, São Paulo faz uma referência aos atletas que ganhavam os seus campeonatos e eram coroados pelo mérito do esporte bem desempenhado. Só que aqui, São Paulo faz uma nova interpretação para esse prêmio. Ele diz assim na carta aos Filipenses, capítulo 1. Mas sempre me alegrarei, pois sei que isso contribuirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e E como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, e Ele quer que eu escape da morte. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha como é interessante essa abordagem de São Paulo. Ele sabe que para receber essa condecoração no céu, que ele não está esperando essa glória humana, ele não está se referindo de uma coroa que pode ser colocada sobre a cabeça para que os outros vejam. Ele está falando de uma condecoração que será recebida na eternidade. É uma dimensão escatológica dessa recompensa. Muito embora a vida vivida em Cristo, ela já nos traz benefícios agora na história. Por quê? Porque a gente aprende a lidar melhor com as nossas perdas, com os nossos insucessos, com as nossas mortes, com as nossas decepções, com as nossas pobrezas. Quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito de Cristo vivo em si, sem hipocrisias, sem caricaturas, quando é o Espírito de Cristo de fato nos movendo, nós nos tornamos pessoas muito mais satisfeitas. Muito embora os problemas continuem do mesmo jeito que antes. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, né? Eu vou me converter e Deus vai retirar os meus problemas. Não. Os meus problemas vão continuar. O que vai modificar é a maneira como eu os trato. Um coração convertido, um coração cada vez mais esclarecido pelo Evangelho, como São Paulo aqui queria, como São Paulo pretendia e recomendava a essa comunidade. Um coração comprometido com as causas de Cristo, inundado pelo Espírito de Cristo, terá muito mais serenidade para lidar contra as adversidades da vida. Então é ali que nós damos testemunho da nossa fé. É no tanto que nós estamos matando esses leões que ameaçam o nosso prêmio. Minha gente, eu particularmente tenho muito cuidado para usar essa linguagem, mas ela é muito necessária nos dias de hoje. Durante muito tempo a gente falou do diabo, né? E falamos demais desse diabo. Há uns 10, 20 anos atrás, quem participou da renovação carismática, eu cresci na renovação carismática,
sabe o tanto que o diabo fazia parte do nosso discurso, chegou um momento até que a gente falou, gente, vamos parar de falar mais no diabo, vamos falar menos no diabo e falar mais de Cristo. Mas de vez em quando a gente precisa lembrar que o diabo está com seu rabo sacudindo para todos os lados para tentar nos derrubar mesmo. As estruturas diabólicas estão muito vivas no mundo de hoje. E toda vez que nós assumimos o que é diabólico e que está cada vez mais socializado, quando esse diabo encontra espaço para semear em nós as suas sementes nocivas, nós perdemos a capacidade de matar os leões que nos desafiam. Essa é a artimanha do diabo mesmo. É minar as nossas forças. Se por um lado Deus quer nos fortalecer para que a gente tenha condições de alcançar o prêmio, do outro, o diabo faz de tudo para que a gente fique menos capazes. É assim que ele nos faz com o vício, por exemplo. Eu não tenho dúvida de que os vícios são instrumentos diabólicos no mundo de hoje. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que eu estou perdendo a minha liberdade interior, porque é isso que o vício faz. A pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, ela não consegue dizer não à pornografia. Então, ela fica com seu sistema mental todo dependente de sites pornográficos, de revistas pornográficas. E definitivamente isso não faz bem a uma pessoa. A pornografia é como se fosse a banalização do sexo, né? Sexualidade é uma coisa tão bonita de ser vivida, de ser experimentada. Tantos casais entram em crise por causa da pornografia. O marido quer que a mulher seja aquela mesma personagem, né? Que não tem um mínimo de amor próprio naquele filme pornográfico. A pessoa que depende da pornografia fica quase que com dificuldade de amar alguém de verdade. Porque o amor não comporta a objetificação do corpo. Se eu fosse casado, eu não teria o direito jamais de lidar com a minha esposa como se o corpo dela fosse um objeto que eu posso usar da maneira que eu quero. Eu não posso esquecer da dignidade dela. Mas às vezes o homem sabe de tudo isso, mas porque é viciado, deixou de ser livre para ter gestos que respeitem, que façam com que essa dignidade seja respeitada. A mesma coisa o álcool. A pessoa não sabe mais viver sem a substância. A pessoa carece do álcool para viver. Até mente, diz que para na hora que quer. Não para mesmo. Aí destrói a família, destrói filhos, destrói o casamento, destrói pai, destrói mãe. Porque eu nunca na minha vida vi um lar de alcoólatras promover a alegria e a felicidade de filhos. Nunca vi. Traga-me se você conhece. Alguém que é alcoólatra e consegue ser feliz sendo alcoólatra. O rastro de destruição que fica onde o álcool passa é assustador, minha gente. Venha ouvir as histórias que eu ouço. Venha ver as histórias que eu vejo de perto. Aquela pessoa não consegue mais parar de beber por força própria. Por quê? Porque ali o diabo estabeleceu um vínculo de dependência, porque o objetivo dele é destruir o que é bonito. Olha, eu não estou falando do diabo chifrudo não, viu? Eu estou falando das representações dele, do litro de uísque que está parado lá, do litro de cachaça, das muitas garrafas de cerveja. O carnaval passou. Quantas meninas estão grávidas por causa do álcool? Por quê? Porque no momento em que estão fora de si, porque o álcool faz isso, a gente perde o poder de decidir, a gente perde a sensatez. É um perigo isso. A pessoa que está alcoolizada não percebe que está vivendo de repente um sexo promíscuo, sem proteção. Eu não estou falando de camisinha, não estou falando disso não. Proteção no sentido de saber se um território sagrado, um território santo. Aí fica grávida, pega uma doença venérea, que vai comprometer a sua vida o resto dos seus dias. Isso é diabólico. Não há outro nome para isso. Entra por uma porta que se chama prazer, temporário, momentâneo, e mata aquela pessoa depois.
Assim é o vírus da AIDS, o vírus da hepatite B, da hepatite C, que entra no organismo dos nossos jovens através de festas, bebedeiras, promiscuidades. Ah, que discurso moralista, padre. Pois é. De vez em quando a gente precisa retomar os discursos moralistas, sobretudo quando a gente percebe que o diabo está nadando de braçada por causa do nosso laxismo, por causa da nossa falta de coragem de dizer o que precisa ser dito. Por alertar. Isso aqui é para quem crê nessa palavra. O discurso cristão não é para dar lição de moral na sociedade, não. É para alertar quem é cristão. Eu não tenho a pretensão de ficar fazendo discurso moralista na cabeça de quem não acredita nessa palavra, não. A vida é dela. A pessoa que escolheu não crer em Deus viverá a partir dos seus princípios. O meu compromisso é com quem tem o desejo de viver segundo a palavra do Senhor. Quem de alguma maneira descobriu no cristianismo uma religião que possa nos fazer salvar a experiência humana e nos encaminhar para uma salvação eterna. Para nós essa palavra. São Paulo está dizendo que se nós quisermos viver a coroação desse resultado que é espiritual, não é material, volto a dizer. É a satisfação de ser quem a gente é. É você deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, saber que você passou um carnaval feliz com seus amigos e que você não abriu mão dos seus valores. Que você se divertiu, que você não é uma carola, que você não, você foi, você esteve com seus amigos, você participou de alguma festa, ou você esteve num retiro, porque olha gente, eu não me iludo não. Já encontrei muitas pessoas que foram para os retiros de carnaval e lá não fizeram uma experiência verdadeira. Por quê? Porque levaram a sua droga, porque viveram lá uma sexualidade desenfreada também, quando todo mundo foi dormir. Isso não é garantia de nada, não. É aqui dentro que as coisas acontecem. Então, viveu bem as experiências que passaram, foi capaz de identificar, nessa luta que nós estabelecemos para vencer o que é maligno em nós e ao nosso redor, e tem aquela satisfação muito boa de estar no caminho certo. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, e pode preparar. Se quiser assumir este caminho, prepare-se para as perseguições. É assim mesmo. Quem precisa parar de beber sabe disso. Parece que você decidiu que iria parar, você encontra alguém te oferecendo uma pinga todo dia, né? É a perseguição natural. Quem quer se livrar de um vício, terá de enfrentar diariamente tudo aquilo que nos persegue a partir daquele vício. Os amigos, as situações, até os desconhecidos. Prepare-se. Você será criticado, você será chamado de idiota, carola, como eu dizia antes, né? Tem um sentido bom e tem um sentido ruim também, né? Que às vezes nós começamos a nos livrar dos nossos excessos e o outro acha que a gente ficou louco. É um pouco de loucura mesmo. São Paulo também já dizia isso. Que quem opta pela cruz, quem opta pela vida em Cristo, vai ter de enfrentar essa loucura que o outro jamais compreende. Porque a regra é socializar o que é diabólico. Então todo mundo que quebra a regra do diabólico é considerado louco nos dias de hoje. É uma boa loucura que eu desejo a mim diariamente e a você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. A dona Maria Luzinete escreve e nos diz assim: Padre, sou católica, estou viúva há 9 anos, meu esposo faleceu em um acidente, temos 2 filhos
E meu esposo sempre foi extremamente preocupado com os filhos. E sempre que algo ruim, algum problema está para acontecer com eles, tenho sonhado muito com meu esposo. E no sonho ele me diz que os meus filhos estão precisando de mim. E essa situação tem me incomodado muito. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. Pede para rezar por eles, né? Ela, os filhos, Eurides, Tiago e Kelly. E todos da sua família. Pode contar, dona Maria Luzinete. A senhora que é de Garanhuns, Pernambuco, e que partilhou conosco essa sua situação. A gente precisa tomar uma distância, às vezes, quando o assunto é o sonho que a gente tem com quem já morreu, os recados que nós recebemos dessas pessoas, né? Mesmo porque a nossa fé cristã não nos permite, dentro do contexto do que a gente apreende, do que nós sabemos, do que a igreja nos ensina, nós vivemos a comunhão com os santos. Então todos aqueles que já morreram participam desta comunhão. Mas a igreja não acredita nesta comunicação com os mortos. Nós respeitamos os que creem dessa maneira. Então nós temos uma maneira de interpretar, muitas vezes, isso que nós chamamos um recado do outro para nós através de sonhos. A ciência já evoluiu muito para compreender os sonhos. Nós já temos um arsenal bastante interessante para a gente poder fazer uma análise do porquê que nós sonhamos, o porquê que as realidades vêm a nós através dos sonhos, que são nada mais, nada menos que revelações do inconsciente. O que a psicologia nos ensina? Que quando nós dormimos, o nosso inconsciente torna-se mais ativo, ele começa a trazer para fora aquilo que nós conscientemente não conseguimos dizer e nem experimentar. Então, muitas vezes o sonho é uma voz do inconsciente nos dizendo aquilo que nós muitas vezes já nos dizemos também. A senhora, por exemplo, sabe que o pai era extremamente preocupado com os filhos. Então é natural que a senhora tenha sonhos em que ele se mostre preocupado. São registros que a senhora tem. A senhora assimilou o marido como um homem que sempre se preocupou com os filhos. Essa foi a experiência, e que bonita experiência a senhora teve, de um marido que sempre foi muito presente na vida dos filhos. Eu não sei qual é o nível de envolvimento que a senhora tem com esses filhos, mas pode ser que em algum momento da sua vida a senhora tenha assimilado isso. Ele se preocupa mais do que eu. Então agora, com ele ausente, é uma maneira que a senhora tem de dizer à senhora o que a senhora mesmo gostaria de ouvir. Volto a dizer, a gente respeita os que creem diferente, os que acreditam nessa comunicação. Mas como nós não acreditamos, a gente também pode compreender estes sonhos como sinais que nos ajudam a pensar a nossa postura. O que a gente não pode é permitir que eles determinem a nossa realidade. Então, porque eu sonhei, digamos que o meu pai tenha falecido num momento de muito sofrimento, e de vez em quando estes sonhos me ocorrem do meu pai em agonia, como muitas vezes, como isso aconteceu comigo. Eu estou falando uma coisa que realmente se deu comigo. Meu pai morreu e eu vi meu pai morrendo. Meu pai ele morreu de uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória horrível. E eu estava ao lado. Então a agonia do meu pai ficou muito marcada em mim. E é claro que aquele registro de ver o meu pai falecendo naquela agonia ficou registrado em mim durante muitos anos. Então, de vez em quando eu tinha sonhos que o meu pai estava agoniado, triste, apavorado com a morte. Então, se eu quisesse fazer uma leitura diferente dessa que eu estou fazendo, eu poderia dizer, o meu pai não está num bom lugar na eternidade, ele está padecendo, está assim, está assim. Tudo bem. Rezar por aqueles que já morreram é uma coisa. Agora, a gente ficar criando situações para a gente poder... É como se a gente ficasse minando a paz da gente, não é verdade? Porque o que eu posso alterar na realidade do meu pai? Mas infelizmente, porque eu tenho registros daquela morte que ficaram no meu inconsciente, quando eu durmo,
Enquanto eu estou acordado, eu posso até controlar. Não vou pensar nisso agora. Vou substituir aquela imagem ruim da morte do meu pai por lembranças boas ao longo da vida dele. E faço isso, porque o meu consciente é uma ferramenta que me ajuda. O consciente, essa realidade que eu estou agora, eu estou consciente do meu momento. Então eu tenho todos os recursos dessa consciência. Vou pensar com sensatez, vou pensar com racionalidade, vou colocar isso, não, os mortos não voltam, os mortos não poderão me fazer nada aqui agora, igual ter medo de quem já morreu, né? Você racionaliza o medo. Por que eu tenho medo se eu sei que eles não podem voltar e me fazer algum mal? Então essa é a minha convicção, pode não ser a sua. Eu estou falando para aqueles que acreditam igual a mim. Eu não acredito que um morto possa me dizer alguma coisa. Agora, eu acredito que toda a memória do morto em mim possa me dizer. Por quê? Porque isso é um registro inconsciente. O outro não morre totalmente, ele fica dentro de nós através das lembranças, da saudade, do amor que a gente ama. Então eu terei, no momento que eu durmo, eu perco esse controle. Eu costumo até dizer que de madrugada eu perco 70% da minha inteligência. Porque às vezes eu acordo e eu penso cada bobagem, cada absurdo, que eu ao longo do meu dia eu não penso. Por quê? Parece que eu estou numa fragilidade, né? Que à noite, à madrugada ali eu acordei e naquele momento não consigo tomar o sono novamente. Então parece que ali naquele momento existe uma janela dentro da minha inteligência que me faz pensar absurdos, bobagens. Então a gente fica dimensionando os problemas, eles ficam muito maiores do que são. De madrugada os problemas ficam muito maiores do que são. É impressionante. É por isso que a gente precisa administrar bem esses momentos. Então tudo bem. Quando eu durmo, eu perco esse controle. Então o meu inconsciente joga para fora tudo aquilo que está armazenado nele. Então as memórias que eu tenho do meu pai, falecendo naquela agonia, retornam. E às vezes só o tempo vai corrigindo isso de nós, Dona Maria. Então fica tranquila. Peça a Deus para que o inconsciente da senhora jogue tudo para fora, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né, ou bem resolvido, que a gente guarda tudo, para que aos poucos essa presença do marido na vida da senhora se torne natural, se torne uma saudade bonita, que não vá provocar mais esses desconfortos. E eu sei exatamente o que a senhora está falando, porque eu vivi muito isso na minha vida, com a morte do meu pai e também depois com a morte da minha irmã. Então a gente perdeu alguém que é muito próximo a nós, esses registros ficam. Eu estou enfrentando isso agora com a morte da Cleo. De vez em quando tenho sonhos bonitos com ela, mas de vez em quando tenho sonhos horríveis. Naquela triste experiência que eu tive de estar também no último dia de vida dela, de vê-la agonizando e de depois estar lá, naquele IML, reconhecendo o corpo dela. Claro que isso é traumático para a gente. É uma pessoa que você ama. É uma pessoa que até então cuidou de você, que foi sua amiga, que foi sua irmã, que foi sua mãe. A gente não sabe o que o outro se torna para nós no momento que a gente ama. Fica grande dentro de nós. Então hoje eu tenho também, muitas vezes, acordado no meio da noite com pesadelos horríveis com a Cleo. Mas eu tenho consciência de que não é a Cleo me dando recados, sabe? Porque eu creio na generosidade divina, eu creio no amor divino que já acolheu a Cleo. Eu creio mesmo na profunda misericórdia de Deus. Olhando para a vida que ela viveu, para a mulher que ela foi, eu não tenho dúvida de que ela já está na eternidade desfrutando o que há de melhor. Tudo aquilo que minha fé me promete, eu acredito que ela esteja recebendo lá. Então eu racionalizo e penso, isso é um registro meu, não é dela em mim. Não é ela querendo falar isso para mim. Não, sou eu que tenho aqui agora que administrar esse luto com todo o peso dessas lembranças. Porque o nosso erro está em a gente pensar que o outro é que está dizendo aquilo para a gente. Eu estou tendo esses sonhos com meu marido,
porque ele está num lugar muito ruim, ou então eu estou tendo esses sonhos com meu marido, porque vai acontecer uma coisa muito ruim com os meus filhos, e ele está me avisando. Coisas ruins aos nossos filhos acontecem mesmo quando ninguém nos avisa. E que pretensão é essa de que a gente pode impedir muitas vezes a vida de acontecer? Que garantia nós temos de que estaremos vivos na semana que vem? É uma pretensão boba. O que a gente precisa fazer é diariamente rezar e pedir a Deus para que Ele nos ajude, Ele nos esclareça, para que a gente tenha sabedoria de tomar as melhores decisões. As decisões que nos trarão saúde, que nos trarão vida, que nos livrarão dos perigos. Isso sim a gente precisa pedir. Então, o sonho, ele é um registro que me pertence. Não é o outro que está me dando recado através dos sonhos. Volto a dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de crer diferente de mim. É assim que eu creio. Esta é a perspectiva que o cristianismo me dá, o catolicismo de maneira especial. O catolicismo me diz isso. Eu estou lhe dizendo o que a igreja nos ensina. Que os sonhos, em consonância com a ciência, são registros do inconsciente. São recados que o nosso inconsciente nos manda. Aí tudo bem, você pode dar uma dimensão mística a esse sonho, mas jamais pode permitir que ele seja uma determinação daquele que morreu sobre a sua vida. Então o outro não tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acredito que quando nós começamos a investigar de maneira humana os nossos fenômenos, a gente tende a resolver melhor as coisas. Tenho muito receio quando questões humanas são tratadas de maneira sobrenatural, sendo elas tão naturais em nós. Será sempre um perigo tratar questões humanas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a gente abre mão dos recursos humanos que são favoráveis a nós, inclusive a ciência, a psicologia, nos ajudando a compreender o significado dos sonhos na nossa vida. Senão a gente vira meio bruxo, né? A gente vai dar um significado sobrenatural àquilo que não é sobrenatural. Nós temos profundo respeito às realidades sobrenaturais, mas também precisamos respeitar as realidades naturais. Eu acho que é uma maneira muito inteligente de viver uma fé encarnada. Essa pessoa não quer ser identificada, ela é de Barbacena, e ela diz assim: estou casada há 20 anos, meu esposo é uma pessoa honesta, boa, mas dentro de casa ele é muito ignorante, não sabe conversar, só grita. Ele me ameaça e até pensei em me separar. O que me incomoda, padre, é que meu esposo reza 2 terços por dia. Assiste 2 missas por dia. É válido rezar, ir à missa e não fazer o que Deus prega, o que Deus pede? Peço o seu auxílio, padre. Qual direção devo tomar? Bem, se isso que a senhora diz é assim, como está escrito, quem precisa ouvir o conselho é ele, né? Que a gente precisa sair. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando na verdade, o nosso alento não vem dessa exposição pública. Eu canso de dizer isso. Ou melhor, eu não me canso de dizer isso, né? A nossa realização, ela passa
é por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir, você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Então, a minha instância de reflexão passa pela dimensão religiosa da minha vida. Então vai ver que reza até menos do que nós, mas tem um comportamento muito mais cristão. Como é que você vai explicar isso? Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então, digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações. Ela é verdadeira. Ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor existe na vida. É você perceber que você não perdeu o seu tempo com aquilo que é diabólico. E aí você estará no caminho certo. Porque Deus é muito presente no coração daquele que honestamente escolhe a melhor parte da vida. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, se
sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu.